No coração de São Paulo, entre prédios cinzas e vielas grafitadas, vive Lucas da Silva, 22 anos, filho de um pedreiro e uma auxiliar de cozinha. Seu bairro, afastado do centro e esquecido pelos governantes, é o retrato fiel do Brasil em 2025. Ruas esburacadas, transporte público deficiente, violência cotidiana e um sentimento coletivo de impotência. Lucas cresceu ouvindo a mãe repetir, entre um turno e outro, que só o estudo salva. Ele acreditou. Aos 16, já trabalhava como entregador por aplicativo, equilibrando o trabalho com a escola pública superlotada. As salas tinham 45 alunos, poucos professores, material didático defasado e nenhum incentivo ao pensamento crítico. Mesmo assim, Lucas era dedicado. Seu sonho era ser engenheiro, construir algo maior que ele, sair daquele ciclo de pobreza que parecia inevitável. A realidade, no entanto, era implacável. Em 2025, o desemprego juvenil no Brasil ultrapassava 20%. O ensino superior seguia elitizado, com as melhores universidades reservadas. Na prática, a minoria que podia pagar cursinhos caros. O sistema de cotas, embora importante, não supria as falhas da base educacional. Lucas tentou o Enem 3 vezes, mas a cada ano a nota de corte aumentava e ele era engolido pela concorrência. Na terceira tentativa, foi aprovado em engenharia numa faculdade privada, mas sem bolsa integral. As mensalidades eram impossíveis para quem mal conseguia pagar o aluguel. E o FIES, com juros abusivos e inadimplência crescente, não era opção segura. Lucas não desistiu. Buscou estágios, vagas de jovem aprendiz, mas a oferta era escassa. A informalidade era a regra para os jovens pobres. Bicos, entregas, trabalho em aplicativos, tudo precarizado. Os direitos trabalhistas? Um luxo distante. Em 2025, mais de 40% da força de trabalho brasileira atuava na informalidade, sem previdência, sem seguro, sem férias. Lucas pedalava pela cidade do amanhecer ao início da madrugada, lidando com a hostilidade dos motoristas, a ameaça de assaltos e a pressão dos algoritmos que puniam qualquer atraso. O salário mal dava para o básico, e quando sobrava um trocado, ele investia em livros usados, vídeos gratuitos, tudo para manter vivo o sonho da faculdade. Enquanto isso, a política parecia cada vez mais distante do povo. Os debates na TV eram dominados por escândalos de corrupção, desvio de verbas e promessas vazias. O governo federal cortava verbas da educação e saúde, alegando necessidade de ajuste fiscal, enquanto deputados e senadores aprovavam benefícios próprios. Lucas via o noticiário, sentia raiva, mas não tinha tempo de protestar. Sabia que, ali, a mobilização era coisa de quem podia faltar ao trabalho sem perder o pouco que tinha. Na pandemia, Lucas perdeu o pai. O hospital público não tinha leito, faltava insumo, e o descaso ficou marcado para sempre em sua memória. O auxílio emergencial demorou, veio pouco e durou menos ainda. Ele precisou sustentar a mãe e a irmã pequena, e viu o sonho da faculdade se distanciar ainda mais. No meio dessa luta, Lucas ainda tinha que enfrentar o preconceito. Ser jovem, negro e pobre era sinônimo de suspeita para a polícia. Mais de uma vez, foi parado em blitzes e revistado sem motivo, só por estar no lugar errado, na hora errada. Ele conhecia amigos mortos por balas perdidas, outros presos injustamente, vidas ceifadas pela violência estrutural que parecia não ter fim. Com a crise econômica agravada, o preço dos alimentos disparou. O feijão sumiu do prato, a carne virou artigo de luxo, o gás encareceu, tanto que muitos vizinhos voltaram ao fogão a lenha. A fome, que a mãe de Lucas achava ser coisa do passado, voltou a ser realidade. No Brasil de 2025, mais de 20 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar severa. A saúde mental de Lucas começou a ruir. A pressão era constante, a sensação de impotência esmagadora. Procurou ajuda no posto de saúde, mas não havia psicólogos, nem remédios. O atendimento era precário, a fila imensa,
o acolhimento inexistente. Como tantos outros, Lucas aprendeu a engolir o choro e seguir. Os poucos momentos de alívio vinham nas rodas de conversa com amigos, todos igualmente sufocados. Falavam de política, do futuro, do medo. Muitos pensavam em emigrar. Portugal, Canadá, qualquer lugar que oferecesse esperança. Mas para Lucas, a viagem era um luxo inatingível. Seu único refúgio era a arte. Escrevia poemas, pintava murais no bairro, tentando gritar para o mundo que sua vida tinha valor. Ao longo dos anos, Lucas viu a cidade crescer para cima, mas não para todos. Prédios de luxo surgiam onde antes era favela. A gentrificação expulsava famílias inteiras. O transporte seguia caótico, o saneamento básico não chegava e a violência aumentava. Em 2025, a taxa de homicídios entre jovens negros era 5 vezes maior que entre jovens brancos. A cada eleição, Lucas ouvia promessas de mudança, mas nada mudava de verdade. A máquina pública continuava inchada, ineficiente, e a corrupção desviava bilhões que poderiam financiar escolas, hospitais, oportunidades. O futuro parecia um looping de esperança e frustração. Certa noite, Lucas participou de um debate comunitário. Jovens e velhos se reuniram para discutir o que fazer diante de tanta injustiça. Alguns defendiam mobilização política. Outros não acreditavam mais no sistema. Lucas falou pouco, mas ao fim escreveu um texto que viralizou nas redes sociais. Somos milhões de Lucas. Queremos viver, não sobreviver. Queremos estudar, trabalhar, construir um Brasil justo. Mas sem oportunidades, a revolta cresce. O futuro é negro se não mudarmos hoje. O texto circulou, gerou debates, mas logo foi engolido pelo próximo escândalo do dia. Lucas seguiu sua vida, mas sentia que o tempo estava se esgotando. E, de fato, o futuro do Brasil, caso nada seja feito, é sombrio. Se a concentração de renda aumentar, se o sistema educacional continuar sucateado, se os jovens continuarem sem acesso digno à universidade e ao emprego formal, o país perderá sua juventude para a violência, para a depressão, para o tráfico, para a imigração. O crescimento será pífio, a desigualdade se aprofundará e a democracia, já frágil, corre o risco de ruir diante do desespero coletivo. Em 2035, sem nada mudar, Lucas terá 32 anos. Talvez siga pedalando, talvez tenha sido engolido pelo crime, ou talvez tenha emigrado deixando para trás uma mãe doente, uma irmã sem estudo. O bairro pode ter sido tomado por milícias, ou então engolido por novos empreendimentos de luxo. O Brasil, sem sua juventude, envelhecerá sem rumo, tornando-se uma terra de oportunidades perdidas. A história de Lucas é a de milhões. Se nada for feito, não haverá final feliz, apenas o eco de vozes caladas. Mas ainda assim, há esperança. A mudança só virá se cada Lucas acreditar que merece mais e se o país decidir, de fato, investir em seus jovens, ouvir suas dores e garantir que no futuro todos possam sonhar e realizar.